Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Quero agradecer a oportunidade do pastor Pedro, nosso pastor presidente. Eu estou sabendo que tem visitantes aqui. Levante sua mão, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Vocês estão na casa do Pai, fiquem à vontade. Que o Senhor abençoe. Eu acho que são os convidados. Deixa eu falar aqui. Vou falar aqui os nomes. É Isabelle e Fátima. Vamos bater palma, gente. Glória a Deus, sejam bem-vindas. Diego, Carla e Pietro. Carla veio semana passada, voltou para Jesus. Glória a Deus, Carlinha. Diego é o seu marido. Seja muito bem-vindo, Diego. Shirley, Daniela e Ana Luísa, parentes do Augusto. Glória a Deus. Fiquem à vontade, então, vocês também, todo mundo. Amém? Vamos logo para a palavra. Obrigada, mãe. Vamos abrir em Colossenses, no capítulo 1. A gente vai ler o verso 13 e 14. Conforme vocês forem abrindo, podem se colocar de pé. Amém? Conforme for achando, também podem dar um amém, um glória a Deus. O culto é para Jesus. Eu só estou aqui para transmitir a palavra dele. Então vocês podem dar glória a Deus, um aleluia, amém? Vamos mover o céu. Todo mundo achou? Amém. Vamos então ler. Diz assim a palavra de Deus: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Agora a gente vai pular para o verso 21 e vamos ler o 21, 22 e 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Deus, diante de Ti. Senhor, o culto é para Ti, Pai. Nós, Senhor, declaramos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, sejam dados a Ti, Pai. Que nesse momento o Senhor esteja, Senhor, passeando no nosso meio, Espírito Santo. Fala os corações, Deus. Senhor, nos visita nessa noite, Pai. Nós queremos abrir os nossos corações, Deus, para aquilo que o Senhor quer falar e quer ministrar, Senhor, para a gente, Deus, trazendo mudança, Senhor, transformação, Deus. Senhor, fica à vontade, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, Deus, e que o Senhor, Pai, encontre corações, Pai, abertos para receber a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cura, milagre, Senhor, que haja transformação, que haja libertação pelo poder do Teu nome, Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Boa noite aos irmãos que estão em casa também, que vão assistir essa live depois. Que você também possa, nesse momento, prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? E é engraçado que no domingo passado, irmãos, a gente estava aqui no culto de ceia e todo mundo estava me vendo de blazer e estavam falando: é você que vai pregar hoje, Carol? E eu comentei isso com o pastor Pedro. Por que eu fui fazer isso? Não sei, não me perguntem. Garoteei. Mas é legal, né? Porque assim, ele falou pra mim: acho que é de Deus, hein? Mas ele não falou mais nada. Ele só falou assim: vamos esperar a confirmação. E os dias foram se passando e Deus estava falando algumas coisas no meu coração há umas semanas. Então eu estava tranquila. Até comecei a escrever alguma coisa assim na segunda-feira. Mas aí na quinta-feira, o pastor Pedro me mandou um áudio. Eu estava fazendo comida, pastor Pedro. E aí, na hora, meu coração acelerou. Eu falei: já sei, eu vou pregar domingo. Mas amém, aí eu ouvi aquele áudio e
Eu fui orar logo depois que eu fiz a comida toda, né, aquele trabalhão todo. Aí eu fui orar e aí eu creio assim que o Espírito Santo, ele trabalha de umas maneiras assim misteriosas. Porque se eu soubesse que eu ia dar a palavra logo, eu acho que eu não permitiria que o Senhor falasse comigo do jeito que ele falou, né? E aí eu falei: Senhor, confirma, se foi isso mesmo, amém, glória a Deus. E aí eu tava orando e aí o Senhor mudou tudo. Ele me trouxe para o culto de ceia, que eu tava aqui. E eu amo o culto de ceia, irmãos. Eu não sei vocês, mas assim, é um momento que eu lembro de tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu dou glória a Deus mesmo. Eu me derramo. E aí o Senhor começou a me trazer à memória muitas coisas. E aí o Senhor falou para mim: é isso que eu quero que você fale. Amém, Senhor. Glória a Deus, né? Então eu vou começar hoje a pregação de uma maneira diferente. Quero contar para vocês uma história. Essa história ela não está na Bíblia, mas é uma história que vocês vão entender o porquê que eu vou contar ela no final. É sobre uma senhora. Essa história, uma senhora, ela era casada e ela teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E a vida dela não era uma vida boa. Ela tinha tudo para ser uma vida boa, mas não era. Ela era casada e o marido dela era alcoólatra. Então, assim, ele chegava em casa bêbado, ele destruía tudo dentro de casa, sabe? Aquela pessoa agressiva quando bebia. E ele quebrava as coisas dentro de casa e tratava a esposa mal, os filhos mal. E essa senhora, ela tentou, de alguma maneira, buscar uma solução para esse problema da vida dela. E foi buscar na religião. E ela foi buscar na macumba. Ela começou a procurar formas de isso acabar na vida dela, desesperada. E não dava certo, as coisas não davam certo. Muito pelo contrário, as coisas pioravam. E as pessoas na vizinhança observavam aquilo que acontecia na vida dela e falavam: olha, por que você não separa dele? Olha como é que está a sua vida. E ela, assim, isso foi há muitos anos atrás. Ela falava: mas eu não tenho como, não tem como eu me separar dele. Eu sou dona de casa, eu não trabalho. Ela só fez o ensino fundamental. Ela não tinha um ensino médio, ela não tinha se formado em nada. Ela não tinha como se separar dessa pessoa. E ela tinha 3 filhos para cuidar, para criar. Então era uma situação muito difícil na vida dela. E as pessoas, e ela vivendo essa humilhação. E só que tem uma outra figura que entrou nessa história, que era uma senhora crente. E essa senhora crente, sempre que passava por ela, falava de Jesus para ela: olha, Jesus pode mudar a sua situação. Olha, você está vivendo isso, mas as coisas podem mudar na sua vida. Glória a Deus por isso, mas ela falava, ela fugia dela, achava ela chata. Ai, que saco, lá vem essa mulher crente atrás de mim. Só que teve uma situação específica que aconteceu que mudou a vida dessa senhora, porque ela estava em casa e esse marido dela chegou e tinha destruído tudo, como ele sempre fazia. E essa senhora crente passava na frente da casa dela, né? Ela morava por perto. E ela viu ela dentro da casa dela chorando muito. Aí ela perguntou: poxa, eu posso entrar na sua casa, fazer uma oração pelo seu marido? Porque ela falou que ele tinha destruído tudo. Ela já imaginava, mas ela perguntou mesmo assim. Aí ela: não, pelo amor de Deus, não entra aqui não. Porque se ele acordar, nossa, vai ser horrível. Você pode até se machucar, ele pode ser agressivo com você. E ela falou: mas eu não tenho medo. Era uma senhorinha do coque, sabe? Aí ela falou assim: eu não tenho medo não. E ela entrou. Ela: tá bom, então tá bom. Ela entrou, ela impôs as mãos sobre ele, orou por ele. E ele não acordou. E a senhora ficou assim: caramba, ele não acordou. E aí depois, ela saiu depois da oração e elas começaram a conversar. E essa senhora do crente começou a contar o plano de salvação para ela. E perguntou se ela queria aceitar Jesus. Aí ela falou assim: olha, se esse seu Jesus, ele existe mesmo, ela tinha um desejo muito grande do coração dela de sair daquele bairro. Porque além desse marido ser muito agressivo, alcoólatra, aquele bairro não era muito bom também para criar os filhos dela. E ela falou: se esse Deus que você serve, ele existe mesmo, eu quero que ele me tire daqui. Que ele me tire desse lugar. E aí essa senhora, ela foi embora. E uma das filhas era muito pequenininha, mas ela viu.
a oração que a mãe dela, sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus, ela se ajoelhou e fez uma oração a Deus e falou assim: Jesus, se você existe mesmo, me tira desse lugar. E essa senhora aí foi viver a vida dela, e a outra senhorinha também. Na semana seguinte, um amigo do marido dela foi almoçar na casa dela. E conversa vai, conversa vem. Esse amigo falou assim: olha, essa casa, esse bairro aqui, ele não é muito bom para você criar os seus filhos, não. Eu acho que você devia se mudar. Inclusive, tem um lugar que tá começando, eu acho que era venda na planta, e já vai estar com tudo pronto. Eu acho que vocês deviam se mudar para lá. Só que esse marido dela era apaixonado por essa casa. Pensa numa casa grande, que tomava uns 2 quarteirões do bairro. Era uma casa muito boa. Era impossível, aos olhos humanos, esse marido falar: não, tudo bem. E ele falou: tudo bem, eu acho também. Eu acho que a gente tem que se mudar mesmo. A mulher dele, a esposa dele, falou assim: impossível, o que está acontecendo? Mas ela continuou, né? Não, então tá bom, então vamos. E eles foram, eles se mudaram. Depois que eles se mudaram, ela começou a servir Jesus. Ela largou tudo, ela largou a macumba, largou tudo, serviu Jesus. E esse marido nunca mais bebeu. Ele nunca mais fez aquelas coisas horríveis que ele fazia, de quebrar tudo dentro de casa. Nunca mais isso aconteceu. E por causa do posicionamento dessa senhora, eu tô aqui hoje. Essa é a história da minha avó. É difícil não me emocionar porque a minha avó hoje está na eternidade com Jesus, mas ela se posicionou. Ela falou: eu vou largar tudo e vou servir esse Jesus. E olha o que Jesus fez na vida dessa família. O meu avô, que era alcoólatra, largou o vício. E essa família nunca mais foi a mesma. Por que eu estou contando essa história hoje, irmãos? Porque na semana passada eu estava aqui, eu falei para vocês, e veio uma gratidão tão grande no meu coração por Jesus ter entrado na minha vida. Porque Jesus entrou na minha família. E porque a minha avó não desistiu de mim. Hoje a minha mãe está aqui, meu irmão está aqui, meu marido está aqui, meu pai também serve a Jesus, a nossa família toda. A gente conheceu Jesus por causa de um posicionamento de uma senhora. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do testemunho da minha vida. A maioria aqui me conhece, né? Mas tem pessoas que não me conhecem assim, nunca ouviram. Eu acho que eu nunca cheguei a compartilhar o meu testemunho aqui na igreja, numa pregação. Provavelmente algumas conversas ou até numa reunião de oração eu tenha contado algumas coisas. Mas nessa noite eu quero contar para vocês um pouquinho a fundo, mas também não dá para contar tudo, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Eu tenho 29 anos, gente. Não parece, mas eu tenho. É verdade, amor. Então eu vou resumir um pouquinho para a gente poder chegar na palavra, né, dessa noite. E se eu pudesse dar um título, na verdade, para essa pregação, seria: o que acontece quando Jesus entra nas nossas vidas. Porque eu não gosto muito de compartilhar o meu passado, não. Eu gosto de falar da transformação que Jesus faz, sabe? Para não enaltecer aquele passado obscuro. Mas é necessário, às vezes, a gente voltar para também ter gratidão. Para a gente saber: olha de onde Deus me tirou, eu vou continuar. Então, que nessa noite você também, que já conhece Jesus, traga à sua memória como você era e como você está hoje. Porque vale a pena, sabe? Seguir Jesus, vale a pena servir Jesus. Então, como eu contei como Jesus entrou na minha família, eu nasci em berço cristão. Até aí eu tenho até algumas memórias de escola bíblica dominical, eu pequenininha, enquanto estava, né, no culto. Eu estava com uma professora, era na Nova Vida, inclusive, minha primeira igreja. Mas na minha adolescência, tá vendo? Eu falei que vou resumir mesmo. Já tô da infância para adolescência. Na adolescência, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, porque você é pequenininho, sua mãe te leva.
a adolescência já começa aquela fase mais difícil. E minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Já chegou a fase que eu não estava querendo muito, porque aí é careta, né? Ser evangélico. O que vão falar de mim? Então eu não gostava. Mas a minha mãe, ela foi consagrada diaconisa na igreja que a gente frequentava. E ela me obrigava a ir. E eu louvo a Deus pela sua vida, mãe. Muito obrigada por ter me obrigado a ir para a igreja. Por causa de você também, hoje. Você plantou na minha vida. Eu te amo, tá? Aí, ó. Declarem amor pela mãe de vocês, aí. Mas, mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos, foi quando eu me desviei totalmente. Eu comecei a frequentar essas festinhas de 15 anos e eu comecei a beber. E essas bebidas, né, disfarçadas, que não são bebida tão forte, aqueles drinks com vodka. E comecei a entrar nessas festinhas de 15 anos, comecei a beber e me envolvi também com drogas, dos meus 14 aos meus 21 anos. Eu não vou entrar aqui no mérito de maldição hereditária, não, mas a gente já pode perceber um padrão. Meu avô alcoólatra e eu começo muito cedo na bebida. Então isso é algo que a gente precisa vigiar também. Se a gente percebe algum padrão acontecendo na nossa família de gerações, a gente precisa se posicionar e repreender. As coisas quebram nas nossas vidas, amém? Então eu creio que nas minhas próximas gerações isso não vai acontecer em nome de Jesus, porque foi quebrado isso na autoridade do nome de Jesus. Então observe se tem algum padrão que se repete de várias outras coisas, gente. O álcool é algo muito visível, vício, né? Mas tem outras coisas também que a gente pode observar, seja de mentiras, que são coisas assim que a gente não dá tanto valor, tanta importância, mas às vezes pode ter pessoas na nossa família de gerações que mente muito, que rouba, que não sei, mas é importante a gente observar isso para quebrar no mundo espiritual. Então, com 16 anos, eu comecei a me envolver com um rapaz. Foi a época que os meus pais se separaram, eu repeti de ano. Foi uma época muito turbulenta. Então, assim, o meu relacionamento com esse rapaz era o relacionamento do padrão do mundo. Então, tudo era liberado. Pensa, o que uma menina de 16 anos faz namorando no mundo? Ela transa. Foi isso que aconteceu. Então, o meu relacionamento era assim. E minha mãe também estava desviada na época, só que a minha avó permaneceu firme. A minha avó que trazia a presença de Deus para dentro de casa. Porque nessa época ninguém ia para a igreja. Mas ela ficava fazendo, sabe o quê? Assistindo programa de TV. Ela louvava, ela orava, ela até falava em línguas, irmãos. Vocês não estão entendendo. Não precisa de um ambiente propício. Ela estava lá, glória a Deus, Senhor, o Senhor é muito bom. Ela trazia a presença de Deus para dentro da nossa casa. E nessa época eu chegava bêbada em casa, né? A minha avó não ficava... Ai, porque você é isso. Não, ela não me julgava. Ela cuidava de mim, ela orava por mim. E é engraçado, né, que qualquer perrengue que a gente passa, a gente já corre logo, né? Ai, ora por mim, pelo amor de Deus. Vó, não sei. Era sempre assim. Vó, tô passando isso, vó. Eu não servia Jesus, mas eu queria a bênção, né? Vai ouvindo. Ela tinha paciência, muita paciência. E é muito importante a gente trazer a presença de Deus para dentro de casa. Lá no fundo, eu creio que eu tinha temor a Deus. Eu sabia que em algum momento da minha vida, eu ia servir a Jesus. Eu sabia que em algum momento da minha vida, eu ia voltar para os caminhos do Senhor. E eu tenho até recordações de células lá dentro de casa, meus 16, 17 anos. A gente era de uma outra igreja. A gente já não estava mais naquela outra igreja da minha infância, a gente estava numa outra igreja. E aí tinha esse esquema de célula, eles iam lá para casa. Mas a juventude não, né? Os adolescentes, eles faziam muitas besteiras. Eles não andavam conforme a palavra de Deus e eu não entendia nada da Bíblia. Então, para mim, era normal fazer tudo que eu fazia, beber, não tinha problema. É muito importante a gente testemunhar o evangelho de Jesus. Amém? Não importa a idade. Quando eu fiz 17 anos, eu terminei esse meu primeiro relacionamento e eu fiquei 1 ano solteira. Nesse período de 1 ano, eu me envolvi com vários rapazes. E
que era uma carência emocional que eu tinha sempre que me envolver com algum rapaz. Eu sempre tinha que estar com alguém, eu nunca estava satisfeita, eu não conseguia curtir a minha própria companhia, eu não me sentia feliz. Eu tinha que procurar alguém para me sentir completa. E quando eu fiz 18 anos, eu conheci o meu marido maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida. Mas, na época, ele era maluco, ele era pior do que eu. Então, aí eu fui de mal a pior, irmãos. Mas, amor, calma, eu vou chegar na parte boa. Só que nessa época aí que eu me envolvi com ele, pra quem não sabe, ele é quase 10 anos mais velho do que eu. Então, não parece. Ele já era formado, irmãos, pensa. Meu pai, a gente encontrou meu pai uma vez, só um parênteses aqui. Aí meu pai, e aí, meu filho, vai fazer faculdade pro quê? Maurício, eu já sou formado. Cheio de vergonha, né, amor, tadinho. Ele me pediu a minha identidade quando a gente se conheceu, pra saber se eu tinha 18 anos mesmo, né? Vocês sabem. Mas foi nessa época que eu entrei mais ainda no álcool. E foi quando eu comecei a experimentar drogas. Porque o meio, irmãos, era muito propício, sabe? Esse meio que eu vivia junto com ele, os nossos amigos. Eu tinha muitas amigas também que tinham práticas homossexuais. Então foi uma época que aquilo tudo ali, ele era muito oferecido pra gente. E aí eu comecei a fumar maconha, essas coisas assim. Eu não cheguei a entrar em drogas mais pesadas, não tive vontade, tinha medo. Mas eu cheguei a experimentar maconha, essas coisas todas. E fui vivendo essa vida desenfreada na promiscuidade, no álcool, nas drogas, durante bastante tempo. Só que em dezembro de 2014, o Senhor deu basta na minha vida. Foi quando Ele me arrancou daqui, das trevas, e me transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus por isso, Senhor. Muito obrigada. É por isso que quando eu aconselho jovens, eu sempre procuro falar para eles ficarem firmes. Permanece firme, porque eu sei o que é viver o outro lado. Eu sei o que é vir para Jesus pela dor. E dói muito, irmãos. Dói muito. Não é brincadeira. Eu lembro de noites mal dormidas. Eu lembro que eu tinha uma sensibilidade espiritual muito grande, porque o Maurício, ele era satanista, meu marido. E por mais que eu não entrasse a fundo junto com ele, eu já cheguei aí algumas vezes nos lugares que ele frequentava, mas eu não ia a fundo, mas respingava em mim. E aquilo me atordoava, me atormentava. E Satanás queria destruir totalmente a minha vida. Completamente. Só que quando Jesus ele entrou, ele mostrou para mim um projeto lindo que ele tinha para mim. Foi quando eu larguei tudo, o Maurício largou tudo, minha mãe largou tudo, Felipe largou tudo, todo mundo largou tudo e todo mundo veio para Jesus. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu lembro que teve uma frase que veio muito forte assim na minha vida, nessa fase, né, quando Jesus me arrancou de Satanás. Ele mostrava assim: é Jesus ou Satanás. A gente só tem duas escolhas. Não tem esse meio termo. Não existe meio termo. É Jesus ou Satanás. E vinha essa frase, exatamente essa frase. O Maurício vai lembrar disso. É Jesus ou Satanás. E eu falei, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E o Maurício está aqui de prova. Eu falei para ele, eu não sei você, eu vou te apresentar o caminho, porque eu sabia qual era o caminho que eu devia andar. Eu sabia quem era Jesus. Eu creio que eu não era convertida, porque conversão é mudança de vida, e a minha vida não tinha mudado nunca até então. Mas eu falei para ele, eu não sei o que você vai querer depois que eu te apresentar. Eu vou te apresentar. Se você não quiser andar com Jesus, eu vou te largar e eu vou andar sozinha. Eu vou terminar o nosso relacionamento e eu vou ficar sozinha porque eu quero Jesus. Sabe qual é o problema quando muitas vezes jovens querem se relacionar com o mundo e com Jesus? É que a vida não muda. Então, o Senhor, Ele apresenta pra gente oportunidades. E Ele apresenta pra gente a decisão que a gente vai tomar, escolhas. Escolha por Jesus, porque vale a pena. Vale a pena. E quando Ele
ele me apresentou esse projeto que ele tinha. Tudo que eu vivi ficou para trás. O cenário antes era de drogas, era de álcool, era de promiscuidade. Agora Jesus me apresentava um preenchimento total. Ele me apresentava uma vida abundante, de alegria eterna e de completude. E eu não preciso mais de álcool ou de prazeres momentâneos, porque agora eu encontrei a verdadeira essência da alegria, que é Jesus. É Jesus. Ele se tornou suficiente na minha vida. Único e suficiente. Eu te amo, Jesus. Essa é a minha história de quando Jesus entrou na minha vida. E Ele pode entrar na sua vida também nessa noite. Amém? Você pode estar até falando assim, glória a Deus, Carol, por esse testemunho. Mas então, o que acontece quando Jesus se torna nosso Senhor e Salvador? Porque eu voltei para Jesus e a minha vida está um caos. Ou então, eu sirvo a Jesus e eu não vejo nada mudando. Está tudo do mesmo jeito. Então, eu quero que você primeiro entenda que quando Jesus ele entra na nossa vida, ele mexe com a nossa estrutura. Ele tira os vícios, ele tira coisas visíveis primeiro do lugar, ele abala, ele traz coisas à tona que a gente não quer que ele mexa. Mas que é importante ele mexer. É necessário ele reorganizar algumas coisas e tirar coisas do lugar que aparentemente pra gente tá tranquilo, mas não é bom. E aí a gente vive uma vida numa cegueira espiritual, achando, tá tudo certo. Mas quando as coisas vêm à tona, a gente vê que, na verdade, não estava bom. E ele traz isso para tratar a gente, o nosso caráter. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples, que foi o que aconteceu comigo. Assim que eu vim para Jesus, eu parei de falar palavrão. E pensa numa pessoa que a cada 10 palavras, 11 eram palavrão. Eu falava muito palavrão. E foi instantâneo. Eu, assim, já ouvi algumas pessoas dando testemunho de parar com vícios de álcool. Eu também parei de beber instantaneamente, mas a vontade ainda vinha. Inclusive, uma vez eu estava em casa e veio o gosto na minha boca. De tão espiritual que isso é. O álcool é algo espiritual. E quando veio esse gosto na minha boca, eu já repreendi logo, mas o palavrão era algo muito visível. E foi uma coisa que eu fui curada instantaneamente. Glória a Deus por isso. Mas outras coisas levam mais tempo. E quando a gente vem para Jesus, a gente vem como a gente tá. Só que no processo, ele vai tratando a gente. Ele vai consertando algumas coisas. Ele vai alinhando. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele não faz nada forçado. Ele sempre apresenta pra gente a escolha. Olha, você pode escolher desse jeito, mas não é melhor assim? Olha isso, olha assim, é desse jeito. E o Senhor, ele vai fazendo isso e às vezes a gente cai, mas aí ele vai e levanta a gente. Porque o Senhor, ele não faz nada por força. Ele apresenta as escolhas e a gente escolhe. E ele vai moldando a gente conforme a palavra dele vai entrando na nossa vida. A palavra vai entrando, vai gerando mudança. A palavra, sempre que é lançada, ela nunca volta vazia. E eu sou a resposta de palavras que foram lançadas que não voltaram vazias. Amém? Por isso que se você mentia antes, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você transava no namoro, você não transa mais. Aconteceu com você, Carol? Aconteceu. Aconteceu comigo. Eu e Maurício, a gente é a prova viva disso. Quando a gente decidiu que não dava mais pra gente continuar do jeito que a gente estava desagradando o Espírito Santo, a gente casou. A gente marcou a data do nosso casamento porque eu tinha certeza que era com ele que eu queria ficar, porque ele se posicionou. O Maurício tomou um posicionamento, ele é um homem de Deus. Ele começou a se entregar totalmente a Deus. E eu vi essa mudança na vida dele. Foi quando eu conversei com o pastor Pedro. O pastor Pedro falou, minha filha, você ama, não ama? Amo. Então, o que você está esperando? O pastor Júlio estava aqui também, ele aconselhou a gente e foi uma bênção. E glória a Deus por isso. E conforme a gente vai largando essas práticas, a gente vai observando qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente vai se amoldando ao padrão do céu. A gente larga o padrão do mundo e vive o padrão do céu. A pureza que Jesus diz na sua palavra, a imoralidade sexual, ela sai para viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o que acontece quando aceitamos Jesus como Senhor? Porque glória a Deus, Senhor ser nosso Salvador, mas Senhor muda tudo.
Muda porque aí a vontade não é mais nossa, a vontade é dele. Então tem que mudar absolutamente tudo. Não dá para você vir para Jesus, aceitei Jesus, então vou continuar vivendo a minha vida como eu estava vivendo antes. Não dá para acontecer isso. Você tem que mudar absolutamente tudo. É em atitudes, é no falar, é no pensar, porque no pensar é que vem a prática. Então eu quero pontuar algumas coisas aqui nessa noite. Eu vou tentar ser breve, já são 8h15. A primeira coisa que eu pontuei... Glória a Deus. Vou até beber uma água. A primeira coisa que eu pontuei aqui é sobre a completude, o preenchimento do vazio. Lá no verso 16 e 17 do capítulo 1 de Colossenses, diz assim: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Verso 20, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, eu gosto de uma frase, que todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. E eu tinha esse vazio que me atormentava, irmãos. Pensa numa tormenta. Eu bebia, eram coisas bem legais que a gente fazia, ia para festivais, ia para shows, até coisas assim que são lícitas, que não tem problema você fazer cinema, mas sempre teve um vazio muito grande dentro de mim, que eu sabia que só Jesus podia completar e preencher. E quando a gente vem para Jesus, a gente é totalmente preenchido. A nossa vida parece que faz sentido. Eu lembro das coisas mais coloridas. Sabe, eu vim para Jesus, eu queria que todo mundo conhecesse Jesus. Era uma ânsia de falar de Jesus para as pessoas. Era uma vontade que as pessoas experimentassem a mesma coisa que eu estava experimentando. Quando a gente vem para Jesus, é essa alegria que Ele dá para a gente. E a gente vai vivendo a nossa vida e aquele vazio não existe mais. Porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da glória dele. Você foi criado para um propósito, para ser verdadeiro adorador. Adore a Deus com todas as suas atitudes, com toda a sua força, de todo o seu coração. Entrega tudo. Seja intenso. Eu gosto dessa palavra, intensidade. Eu sou intensa. Segunda coisa, resgate. Ele resgata a gente. Os versículos que lemos no início, o 13 e o 14, fala sobre isso. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Com o resgate, temos o perdão. Colossenses 2, 13, parte B. Precisa botar não, Jéssica, você deve estar doidinha, né? Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Eu amo esse versículo. Que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Jesus. Perdão, Senhor. Louvado seja o teu nome. Com o resgate e com arrependimento dos nossos pecados, nós recebemos o perdão e vem a garantia da vida eterna, a eternidade com Jesus. 1 João 2,25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É conhecer e prosseguir em conhecer Deus todos os dias. E isso, irmãos, já é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente recebe além disso não é nada comparado à vida eterna que a gente tem com Jesus. Se você não tem esse entendimento ainda, que você tenha a consciência do que é viver a eternidade com Jesus. Não é algo chato. Se você acha isso, repreende isso do teu coração, da tua mente, porque isso não vem de Deus. A eternidade é uma bênção, a eternidade não é chata. A eternidade é viver em conhecer a Deus, é ter experiências com Deus como você tem aqui. Sabe aquelas experiências mais marcantes que você teve? Aquele mover, sabe aquela entrega que você já teve, que você chorava na presença de Deus? É isso para sempre. É uma bênção. E é tudo que a gente mais precisa, é viver com Ele. Glória a Deus. Terceiro, ele não diz que não sofreríamos aflições. E isso eu quero falar também para os novos convertidos. Por quê?
é algo que quando a gente vem para Jesus, a gente acha que, uou, vai dar tudo certo. Só que na verdade a gente tem desafios. E quando a gente vem para Jesus, eles continuam lá. A diferença é que agora a gente tem Jesus com a gente. Isso também é tudo. A palavra de Deus não diz pra gente que a gente não teria aflições. Lá em João 16, no verso 33, diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós temos as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos essa paz que só Jesus dá pra gente nas situações mais difíceis que a gente enfrenta. Eu lembro de situações difíceis que eu vivi na minha vida, que se não fosse Jesus, eu não conseguiria sobreviver e viver. Até o meu período de conversão, se não fosse Jesus, eu teria sucumbido, poderia até ter entrado numa depressão profunda. Tantas coisas, quando eu penso na questão da pandemia em 2020, foi um tempo que eu busquei muito a Deus, que eu me aprofundei muito no Senhor e que eu vivi experiências muito lindas com Deus. Foi também nesse mesmo período de pandemia que o meu sogro se internou e faleceu. Foi um tempo muito difícil, que eu tinha que fortalecer o meu lar. Eu tive que ser aquela esposa, como eu procuro ser sempre, de estar auxiliando dentro do meu lar, sempre trazendo a presença, mas foi um período que eu tinha que estar alimentando muito o meu marido. Então eu era tipo assim, aquela força para ele. Porque como ele era força para a mãe e para a irmã, eu tinha que ser a força dele dentro de casa. Então só com o Senhor a gente consegue ter a paz, porque a gente tinha paz. E só o Senhor pode dar a paz quando a sua família está aquele caos todo. Sabe, meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro dessa casa? O Senhor dá o direcionamento, o Senhor dá a paz, Ele mostra o que está acontecendo, mas a gente também precisa se entregar a Ele. A gente também precisa buscar a Deus. Senão, como é que Ele vai dar os direcionamentos? Amém? Quarto, que teríamos o selo, Cristo em nós. Seríamos a habitação do próprio Jesus em nós, o Espírito Santo Consolador. Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou para dar vida eterna. Só que ele voltou para o Pai, para que aí sim a gente tivesse o Espírito Santo em nós. Como se não bastasse só a presença de Deus, que já seria maravilhoso, ele move em nós. Isso é muito maravilhoso. Ter o mover dentro de nós, porque ele é consolador e ele traz à nossa memória as coisas que nós precisamos lembrar. Então, a gente tem a mania e a tendência a lembrar só das coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Coisas boas a gente esquece muito rápido. E o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar de todas as promessas que ele já derramou sobre a sua vida. Eu quero que você lembre nessa noite, amém? Vai lembrando de promessas antigas até, que o Senhor já fez para você, a palavra dele. Se a gente não tem a palavra, não tem como a gente lembrar. A gente precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus, para que no momento da aflição, no momento da angústia, a gente lembre da palavra. A gente traga à nossa memória a palavra de Deus, que traz esperança para a nossa vida, que é vida. Amém? Hebreus 4:12 fala que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É para isso que nós precisamos da palavra, porque às vezes a gente não está bem, a gente não sabe nem por que a gente não está bem. Mas a gente vai lendo a palavra, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. A gente não está se sentindo muito bem, mas a gente vai lendo, aquilo parece que vai saindo da gente e a gente vai recebendo uma alegria, uma paz. Parece que até o céu da nossa casa muda. Onde estava aquela prostração, aquela tristeza, ela é transformada em tranquilidade, em paz. É isso que a gente precisa fazer. E lá em Atos 8:1-8 fala que a gente ia receber poder quando o Espírito Santo descesse sobre vocês e seriam minhas testemunhas. A gente precisa testemunhar Jesus por onde a gente vai. Ele é poder de Deus para testemunhar Cristo em nós. E a gente precisa se perguntar, a gente está testemunhando Jesus por onde a gente vai? Ou será que nas nossas conversas a gente não cita em um momento a palavra de Deus?
A gente precisa se perguntar isso, irmãos, porque quando a gente vem para Jesus, a nossa vida é completamente transformada. Isso precisa ser algo impregnado na gente, que a gente ama tanto Jesus, que a gente não consegue não falar de Jesus. Sabe aquela coisa de tipo assim, cara, aconteceu uma coisa tão maravilhosa na minha vida, eu preciso compartilhar com vocês. Jesus fez isso, isso e isso. Olha o que o Senhor falou comigo. Cara, eu estava triste em casa, e aí veio uma alegria, e do nada eu comecei a pular. Ou então eu estava cozinhando. Isso acontece comigo às vezes. Eu começo a chorar, sentindo a presença de Deus, porque eu estou ouvindo um louvor. Não é possível que em uma conversa você não consiga inserir Jesus. Se isso acontece, você precisa se questionar. Poxa, que evangelho que eu estou vivendo? Eu estou vivendo o evangelho que Jesus quer que eu viva? Amém? Quinto, já não vivemos mais. Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Lá em Gálatas 2:20 fala: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente vive para manifestar a glória de Deus. Tudo o que fizerem, em palavra ou ação, façam-a em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Se você conquistar alguma coisa na sua vida, glória a Deus. Orou por alguém e alguém foi curado? Glória a Deus. Falou de Jesus e a pessoa aceitou Jesus, quis Jesus, a gente se alegra, mas glória a Deus. Sabe, gente, toda a glória é para Ele, é por Ele, é tudo dele. Então a gente vive para glorificar o nome dele. E a gente já não pode andar como antes. As nossas atitudes não podem ser as mesmas que antes. A palavra lá em Colossenses 3... Gente, esse livro de Colossenses, ele falou muito comigo. A gente está com um plano, né, de leitura bíblica com as meninas. E eu estava até comentando com a Paloma e com a Isabela como Colossenses falou comigo. E eu, em todas as orações aqui de segunda-feira, inclusive jovens, venham para as orações. Eu quero repreender no nome de Jesus toda fala de que oração é chato. Em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. As orações aqui, a gente tem visto milagres, a gente tem visto respostas, a gente tem visto jovens com vidas transformadas. Se você acha a oração chata, você precisa também rever o seu evangelho, porque orar é falar com o teu Deus. Que Deus é esse que você está se relacionando? Amém? Você vive para manifestar o reino de Deus na terra. Observe a sua conduta e o que sai da sua boca. Ela precisa alimentar, curar, abençoar vidas. Em Colossenses 3, no versículo 1, de 1 a 3, fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. O verso 5 fala: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eu vou ler algumas coisas dessa natureza terrena, que é a imoralidade sexual, que eu já falei, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Essas coisas, no verso 8, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Linguagem indecente no falar. Presta atenção no que vocês têm falado. Nós todos, eu também me incluo nisso, nós precisamos ser canal de bênção para as pessoas. Existe um povo lá fora que está perecendo, que só está ouvindo coisa ruim acontecendo. Se você tem a palavra de Deus, é nossa obrigação falar, declarar bênção, declarar a palavra de bênção. Chega de declarar a palavra de maldição. O que está saindo da nossa boca? A gente precisa deixar fluir os rios de águas vivas do Senhor para a vida das pessoas. Às vezes dentro da igreja também. A gente precisa ser influência boa para dentro da igreja. Para as pessoas que estão à nossa volta. Se a gente está vendo rolando fofoca, se alguém está falando mal de fulano, é nosso dever falar: olha, isso não está legal. Vamos resolver com a pessoa? Vamos chamar a pessoa para resolver? Vamos ver se é isso mesmo que a pessoa falou? A gente precisa querer resolver e não ficar falando por trás. Amém? Se a gente não tiver esse tipo de atitude dentro da casa de Deus, qual é a diferença da gente para o povo do lado de fora? Como que a gente vai ter autoridade para falar o que as pessoas
como as pessoas precisam se comportar, se o nosso comportamento está sendo igual. Precisa ter diferença. E o sexto e último ponto é que nós vivemos por fé, apesar das circunstâncias. Quando a gente vem para Jesus, não significa que a gente vai viver uma vida alheia a tudo que está acontecendo aqui. Agora eu estou vivendo uma nuvem de paz. Eu adoro essa frase. Estou vivendo uma nuvem de paz, ninguém vai me tirar dela. Mas, na verdade, a gente vive a nuvem de paz. Mas a gente precisa saber o que está acontecendo nesse mundo. E a gente vive por fé, a gente não vive por aquilo que a gente está vendo. Tá tudo difícil à nossa volta? Eu tenho o Senhor comigo. Ele vai mudar essa situação, esse cenário vai mudar. Porque apesar das lutas, das adversidades, a gente pode se alegrar nelas. Paulo, em todo o tempo, se alegrava nas dificuldades que ele passava. E o que a gente passa não é nem um terço do que Paulo passou. Paulo passava prisões. A gente não tem noção do que é perseguição religiosa. A gente não passa essa realidade. Ele não podia falar de Jesus e a gente tem a oportunidade de pregar Jesus a qualquer momento, a orar com as pessoas no meio da rua, não tem problema. E a gente não vai fazer. O que a gente passa comparado ao que ele passou? É por isso que a palavra de Deus, ela ensina pra gente. E ela encoraja a gente a fazer além do que aquilo que a gente já está fazendo. A gente nunca pode. Eu gosto muito que o Igor, ele é aquela pessoa que fala assim: eu tô fazendo isso, tô satisfeito. Não, ele sempre fala: eu preciso desse incômodo. A gente precisa estar incomodado. Eu tô fazendo, mas eu posso fazer mais? Então eu vou fazer mais. Se isso não mover a gente está vivendo um evangelho raso. A gente está vivendo um evangelho superficial. E Jesus tem águas profundas para levar a gente. Amém?